Olá, olha eu aqui de novo, Prof. Gerry, da FALURB e do RUI. E nesses dias que antecedem aí o Enem, trouxe umas dicas legais para vocês sobre como montar a temível redação do Enem, que não é tão temível assim. Basta você aí seguir com calma, um bom roteiro, que você tira de letra toda e qualquer redação. O problema é que a redação do Enem é substancial. Ela praticamente define quem está dentro e quem está fora da universidade. E muitos alunos têm ideias geniais, mas não conseguem colocar no papel na hora de montar a sua redação. Seguindo esse roteiro, você vai conseguir montar sua redação e colocá-la no papel sem dúvidas. Primeiro item, o título. Coloco ou não na redação do Enem? O título na redação do Enem é optativo, você põe se você quiser. Eu recomendo você colocar, sempre é um chamariz, é algo a mais aí que pode te agregar alguma nota no desenvolvimento do teu texto. Mas esse título deve estar de acordo com o tema proposto. Ah, mas e que temas que podem cair no Enem? O Enem geralmente segue uma linha. Os temas da redação ou são temas sociais, relacionados a problemas da nossa sociedade, ou ambientais. Sim, o meio ambiente já caiu 2 anos no Enem. Primeiro tema ali foi a preservação do meio ambiente em linhas gerais e o segundo tema foi o desmatamento. Então, procurar se informar quanto ao meio ambiente também. Mas ambos os temas, sejam eles sociais ou ambientais, estão focados à realidade brasileira sempre. Não cai tema de repercussão estrangeira no Enem, a não ser que possa ser aplicado à nossa realidade. Então, temas relacionados ao nosso país. Definido o título, passamos para a introdução. Muita gente tem dúvida. E como eu começo? Pessoal, introdução é o portfólio do teu texto. A máxima, a primeira impressão é a que fica, é válida na tua redação. Um texto que é bem apresentado, que começa com uma redação que chama a atenção do leitor, ele já desperta no avaliador um outro olhar. O avaliador sente que, esse é um texto que vale a pena ser lido. Então, capriche na tua introdução. Ela é a porta de entrada para o teu avaliador ler as linhas seguintes. O que colocar numa boa introdução? Não tem mistério, não. A boa introdução apenas apresenta o tema, somente isso. Então, como você coloca uma boa introdução no seu texto? Definindo o tema. Afinal, o que é isso? Pegando o exemplo do ano passado, violência contra a mulher. Nada melhor que iniciar o seu texto dizendo que a violência contra a mulher consiste aí de práticas agressivas praticadas contra aí o gênero feminino, não é? Você está definindo o tema, óbvio assim. Mas na introdução, faça aquilo que muita gente não faz. Já coloque o seu posicionamento na introdução, se você é contra ou a favor a esse tema. Não espere para dar esse posicionamento no desenvolvimento. O leitor precisa saber se você é contra ou a favor ao tema já na introdução, mas não precisa colocar de modo explícito, eu sou contra a violência. Não, você vai escrever de um modo que encaminhe para essa ideia. Dizer, por exemplo, que a violência é uma mazela social e necessita ser combatida, já dá um indicativo do teu posicionamento. Você é contra. Feita a introdução, desenvolvimento. Gente, desenvolvimento com um só parágrafo é sinônimo de nota baixa sempre. O desenvolvimento deve ser feito em pelo menos 2 parágrafos, de preferência 3. Se vocês olharem na internet as redações nota máxima do Enem, que obtiveram 1000 pontos, vocês vão perceber que todas, sem exceção, tinham 3 parágrafos no desenvolvimento e parágrafos muito bem fundamentados. O que eu recomendo colocar em cada um dos parágrafos do seu desenvolvimento? Primeiro parágrafo, inicie abordando um exemplo de provas concretas. O que seria isso?
notícias, acontecimentos bastante divulgados, pesquisas, algo que comprove aquilo que você está argumentando sobre esse tema. Por que notícias? Por que acontecimentos bastante divulgados? Para você se desviar do chamado senso comum, que derruba todo e qualquer texto. O que é o senso comum? Aquilo que não pode aparecer aqui, aquilo que não é comprovado, aquilo que você ouviu na fila do banco ou no barzinho da esquina. É o disse-me disse. Na tua redação você deve argumentar, e argumentar é ser convincente. Como? Apanhando ótimos exemplos, as notícias, os acontecimentos que o povo acompanha, que são comprovados, que tem comprovação. Não é nenhum achismo, não é o que você acha. Está ali na boca do povo, foi divulgado, foi comentado e tudo mais. Portanto, nunca escreva na tua redação, há vários exemplos que comprovam isso. Ué, você não acabou de dizer que há vários exemplos? Então cite 2 ou 3 deles. Cite as notícias, os acontecimentos, as pesquisas sobre o tema que você se recordar dentro disso. Partindo para o segundo parágrafo, a proposta do Enem é sempre uma só. Desde que o Enem existiu, o enunciado das provas de redação trazem a seguinte orientação: desenvolva um texto dissertativo, logo é uma dissertação, que apresente uma proposta de intervenção, que já vamos falar sobre isso, e que respeite os direitos humanos. Gente, os direitos humanos estão no enunciado da prova de redação. A cada ano é isso. Então, se a prova de redação já pede para você fazer um texto que respeite os direitos humanos, nada melhor que você citar 1 ou 2 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Inevitavelmente, os temas escolhidos para a redação do Enem sempre vão convergir ou para o artigo 1º ou para o artigo 3º. O que diz o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade de direitos. E o que diz o 3º? Que toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Portanto, memorizem esses 2 artigos e tentem encaixar ou um ou outro no teu texto. De preferência, se puder encaixar os 2, melhor ainda. Último parágrafo da tua redação no desenvolvimento. 2 são suficientes, mas o último é sinal de uma nota elevada. Como arrasar nesse último parágrafo aí? Trabalhe com citações de filósofos, sociólogos que se encaixem no tema. É aquilo mesmo que você viu no decorrer das aulas do teu ensino médio, nas disciplinas de filosofia, sociologia. Ah, mas eu não lembro de nenhuma citação que se encaixe nesse tema. Recorra à literatura. Obras literárias que possam ilustrar esse tema são muito bem-vindas. Filmes cult, aqueles feitos para despertar um pensamento, uma reflexão, podem aparecer. Acontecimentos históricos, geográficos que você lembre de suas aulas, ou seja, aquilo que chamamos de intertextualidade. O 3º parágrafo do seu desenvolvimento deve ser intertextual. Mostre para o avaliador que você aprendeu algo no ensino médio e que consiga encaixar dentro de uma redação sobre qualquer tema que fosse. Citação de filósofo ou sociólogo não é o bicho, não. Os temas do Enem não são geralmente sociais, não mexem com a sociedade? Você consegue encaixar perfeitamente aqui a famosa frase do filósofo Rousseau. O que o Rousseau sempre dizia? O homem nasce bom por natureza, é a sociedade quem o corrompe. Gente, nada melhor que argumentar sobre uma mazela social típica dos temas do Enem que utilizar a famosa frase do Rousseau. Ah, mas vai que cai o meio ambiente. Obras literárias, né? Estamos falando muito aí do uso consciente da água nos últimos anos. É uma boa pedida para o Enem.
Quantas obras a nossa literatura brasileira já não ficcionalizou sobre isso? Vidas Secas, de Graciliano Ramos, O 15, de Raquel de Queiroz, e uma infinidade de poemas aí que tratam sobre o assunto. Partindo para a conclusão. Gente, muitos candidatos perdem 200 pontos por concluir de forma errada. 200 pontos por quê? Existe uma das competências que avaliam a nota da tua redação e que vale 200 pontos e cobra aquilo que eu já mencionei anteriormente, a proposta de intervenção. Sim, apresentar essa proposta de intervenção vale 200 pontos. E em qual parte do teu texto você vai fazer isso? Na sua conclusão. Se a sua conclusão não apresentar isso, de quebra, você perdeu 200 pontos, ou seja, vai conseguir 800 se tudo o resto estiver perfeito. Mas o que é a tal da proposta da intervenção, que aparece bonitinha lá no enunciado, elabore um texto dissertativo que apresente uma proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos? Gente, é uma solução possível para esse problema, para esse tema que lhe foi passado. Meu Deus, que solução que eu vou passar para esse tema aí? Calma, até hoje todas as soluções dos temas cobrados do Enem convergem para a conscientização. Não precisa ser uma solução mirabolante, não. Como que se acaba com a violência contra a mulher? Conscientizando-se. Como que se acaba com a embriaguez no trânsito, os efeitos da lei seca, que já foram cobrados aí nas redações do Enem? Conscientizando-se. Mas não basta apenas escrever isso. Diga como conseguir essa conscientização. Qual o papel da família nessa educação? A escola pode contribuir? Como conseguimos nos conscientizar? O que cada um de nós pode fazer? Com essas dicas, você vai conseguir colocar no papel todas as suas ideias de uma forma organizada e garantir uma nota satisfatória. Boa sorte a todos neste Enem que se aproxima e gostou? Vem para o Rui que a gente te ensina.